Olá, meu nome é Júlia Galvani e esse é o quadro Pioneiros de Luz. Estamos aqui hoje com o casal César e Helena Wichert. Um prazer recebê-los aqui. Obrigada por terem aceito participar. Pois não. Prazer é nosso. Vamos à primeira pergunta. Pastor César, por favor, nos informe o seu nome completo, nascimento, seus pais e seus irmãos. Bom, meu nome é César Luiz Wichert. Os meus pais, eu chamo-se Adolfo e minha mãe Olivia Wichert. O meu avô, ele veio da Alemanha e eles eram luteranos. Muito interessante, a família nossa já era evangélicos. E quando eles vieram da Alemanha, eles trouxeram uma Bíblia, a enorme Bíblia, que pesa 5 quilos, em alemão, que agora ficou conosco aqui. E essa Bíblia é um memorial da nossa família evangélica para todos nós. A minha família, do meu pai eram 12 irmãos, mas da minha família eram 8. Meu pai Adolfo, minha mãe Olivia. A minha mãe era Marquardt e o meu pai era Wichert. Então, nós somos 8 irmãos. O mais velho é o Hugo, ele mora aqui em Artur Nogueira, e também já está aposentado, foi pastor. O segundo sou eu, também pastor. O terceiro é Oséias, que também foi pastor lá nos Estados Unidos, ele mora lá agora. Depois, então, veio o Daniel, esse é falecido. Depois tem a minha outra irmã, a mais velha das irmãs, são 4 homens e 4 mulheres. A mais velha das irmãs é a Ofélia, é bem conhecida aí, Ofélia Wichert Zilac, agora é Moroz, porque ela casou com o pastor Moroz. Ela trabalhou na CPB, ela foi também preceptora do IAP, foi preceptora aqui no IAE São Paulo, o UNASP agora, né? E também foi diretora de escolas. E, por último, quando casou com o pastor Moroz, ela foi departamental, foi a responsável pelas escolas no Rio Grande do Sul, coordenador das escolas. Agora, a outra irmã chama-se Amália, mora em Curitiba, casada com um dentista. Depois tem a outra irmã que é solteira, que chama-se Eloaci, ou Cici. E a última, então, é a Berenice, que mora nos Estados Unidos. Casada também com um brasileiro, que mora lá agora já há vários anos. Então, essa seria a nossa história. Muito bem. Qual é a sua data de nascimento, pastor? 6 de novembro de 1937. Esse ano eu estou fazendo 83 anos. A minha esposa está aqui, é a professora Helena Passos, né? E o professor Nossi Wichert. E temos os filhos, uma filha que nasceu em Genebra, quando eu estudava lá na França. Fazia teologia lá no seminário da França. Ela nasceu em Genebra, porque a minha esposa estudava em Genebra e tinha um seguro lá no Hospital de Genebra, então ela nasceu lá. É brasileira e nascida na Suíça. E o filho nasceu em Curitiba. Ambos estão no exterior. A minha filha casou-se com o filho do pastor Afrânio Feitosa e ambos estão nos Estados Unidos e são professores de universidade lá. O nosso genro é professor de física na Universidade James Madison, em Harrisonburg, e a nossa filha, Lilian, ela é professora de português, ela fez doutorado em literatura. Muito Dona bem. Helena, passando a palavra para a senhora agora, nos fale onde você nasceu, quem são seus pais, um pouquinho da história do adventismo na sua família e como ocorreu sua conversão. Então, eu sou a última filha de 5, do pastor José Rodrigues dos Passos, filho de Amador, a mãe do meu pai era Amador dos Reis, né? E eles se converteram aos 3, quando meu pai tinha 3 anos de idade. Então, eu já nasci em berço adventista. O meu pai, ele é sobrinho de José Amador dos Reis, que foi o primeiro pastor adventista brasileiro ordenado. E meu pai também foi pastor, seguiu as pisadas do tio, e eu me casei com um pastor. Então, aqui nós formamos a terceira geração de meu tio-avô pastor, meu pai pastor e agora meu esposo pastor. E o meu sonho era casar com um pastor.
Então, Deus realizou meu sonho. Eu nasci em Taquara, no Rio Grande do Sul, mas meu pai era pastor conferencista, então ele viajou pelo Brasil inteiro. Ele fazia a primeira conferência que teve em Juiz de Fora, foi ele que fez, e abriu a igreja lá. Em Belo Horizonte também, a central de Belo Horizonte foi fruto de conferência dele. João Pessoa também foi fruto de conferência dele. Em muitos outros lugares, né, do Brasil afora. Eu, quando nasci aqui no Rio Grande do Sul, sou a última de 5, né? Meus 4 irmãos nasceram nessa jornada de pastor evangelista. Cada um no estado. Cada um no estado. E eu já nasci na jornada de pastor administrador. Ele foi administrador no Rio Grande do Sul, foi administrador no Mato Grosso, no Paraná. Bem, eu sou muito feliz por ter me casado com o pastor. E eu também. Tivemos, então, 2 filhos. E atrás de nós, a nossa família lá, os filhos, os netos, o genro e a nora. Olha só que linda. Dona Helena, nos conte um pouquinho como a senhora contribuiu com a obra adventista, em quais departamentos ou ministérios? Olha, eu terminei o magistério no velho IAE, em São Paulo, CAB, né? De lá eu fui para trabalhar no IAP, e enquanto isso eu fiz faculdade de pedagogia. Então eu servi como professora primária no antigo IAP, lá perto de Curitiba. Depois eu fui para a associação, trabalhar na coordenação pedagógica de escolas todinhas do Paraná. 40 escolas eu viajava cuidando. Daí fui para o IAE, onde eu me casei com o César, lecionar para a turma de magistério. Daí ele foi terminar a teologia na França. Lá eu estudei um pouquinho em Genebra. Quando voltei, eu já voltei como professora universitária. Trabalhamos no IAP em Maringá, depois em São Paulo e por último aqui. Ao todo foram 34 anos de professora primária, coordenadora, professora secundária e professora universitária. Tenho filhos ou filhas, alunos, pelo Brasil afora, muitos, que eu não tenho nem conta de quantos foram. E foi um tempo muito feliz, eu fui professora de coração mesmo, amei ser professora. Amém. A nossa filha, a minha esposa não queria muito que fosse professora, porque não é um trabalho muito fácil, e a nossa filha queria ser professora, e é professora lá nos Estados Unidos. Que legal. Só para ficar registrado, qual foi a data de casamento de vocês? Foi em 18 de julho de 1968. Há 2 anos atrás, eu 50 anos. 50 anos de casados já, né? E eu vou fazer 80 anos esse ano, nasci em outubro de 1940. 28 de outubro de 40. Então, esse ano eu faço 80 e ele faz 83. Voltando a palavra para o pastor César, um pouquinho sobre o início da sua vida, sua educação. Onde o senhor fez o primário, ginásio, colegial e, por fim, a graduação? Em que ano o senhor se graduou? Bom, eu morava no interior lá do Paraná, no norte do Paraná, onde meus pais moraram e lá não havia, bom, eu tinha feito já o curso primário lá perto de Ponta Grossa, em Guaraúna, onde eu nasci. E então, quando mudamos para o norte do Paraná, não havia escola mais, então eu tinha só o 4º ano primário. Mas depois eu resolvi ser missionário e comecei como comportor. E comportando, eu falava com médicos, advogados, engenheiros, e achava que a minha cultura estava pouca. E eu queria muito ser um missionário, então eu achava que não dava tempo de terminar a teologia, que Jesus ia voltar antes, né? Mas assim mesmo eu fui estudar, fiz a 5ª série no IAP, e a admissão ao ginásio. E eu fui professora dele. Que legal! Olha, conquistei a professora, viu? E foi muito boa professora, viu? Então, depois do IAP, eu fui pedir para trabalhar como obreiro, professor de uma escola primária. Naquele tempo havia professores que cuidavam da igreja e davam aula. Eu fui professor em Sertanópolis, no norte do Paraná. E lá encontrei um colega que chamava-se Gumercindo Alves Martins, que tornou-se depois meu consogro.
O pastor Gumercindo, ele agora mora aqui na mesma rua nossa. Ele é o pai da nossa nora, Poliana. E, então, nossa amizade foi crescendo e ele tornou-se tesoureiro, trabalhou na obra, tornou-se pastor. E nos reencontramos agora aqui no mesmo condomínio. Bom, depois eu terminei, então, o meu colegial, mas mesmo fazendo o ginásio, que era hoje o fundamental aí, eu trabalhei como obreiro bíblico em Londrina. Depois de Sertanópolis, fui para Londrina. De Londrina fui para Curitiba. E lá em Curitiba, então, terminei o segundo grau, que seria hoje o colegial. E daí, então, eu fui fazer teologia em São Paulo. Bom, eu nasci num lar quase que adventista, como a minha esposa também. Com 3 anos, meus pais se converteram. E então eu sempre fui bastante ativo na igreja, estudando a Bíblia com o pessoal, e passava carta missionária desde pequeno, né? E então tive vontade de fazer teologia lá no NASP, hoje o NASP, né? E fiz 2 anos de teologia lá. Mas nessa época o pastor Samuel Monnier, que era um missionário suíço, ele incentivava os alunos a estudar na França. Daí minha esposa e eu concordamos de irmos para a França. Então, eu primeiro e segundo teologia aqui, e depois ficamos 3 anos lá no seminário adventista em Collonges, que é na divisa com a Suíça. Fica a apenas 12 quilômetros do centro de Genebra, na Suíça. Então, lá fizemos teologia. Nesse período eu comportei na Europa, comportei na Suécia, 2 verões. E depois voltamos para o Brasil, fomos consultados para trabalhar em Portugal ou em Angola, mas combinamos que o primeiro chamado oficial que chegasse nós aceitaríamos. Então veio o chamado do Brasil e nós fomos então ser pastor no norte do Paraná, em Apucarana, e era o distrito onde meu pai morava, fui pastor do meu pai. O senhor se lembra a data? Em 72. Assim, começando em 67, teologia, 2 anos no IAE, 69 fomos para a Europa e terminamos em 72. Em novembro de 72, chegamos aqui no Brasil com chamado para trabalhar aqui. Mas depois eu fiz filosofia também. Tinha um curso que a gente chamava de complementação. Então, com teologia, a gente recebeu filosofia. Daí, com filosofia, eu fui chamado para ser diretor do Centro Educacional em Curitiba. E daí fiz pedagogia também. Então, filosofia, teologia, filosofia e pedagogia. E por último, fiz mestrado também, mestrado em teologia, que era no NASP São Paulo. E por último, eu fiz um mestrado em psicologia do desenvolvimento e escolar na Universidade de São Paulo. Então, esse foi meu último curso, foi o curso de mestrado. Esse foi o meu estudo. Tudo que eu estudo, filosofia, pedagogia, e mesmo esse último curso que eu fiz aí de psicologia da educação e do desenvolvimento humano, foi muito útil no meu trabalho como pastor. Pastor César, nos conte um pouquinho como foi o seu ministério após o primeiro chamado, que o senhor já contou um pouco, em quais locais e os anos onde o senhor trabalhou até a sua jubilação. Eu comecei a trabalhar em Apucarana como pastor, trabalhamos lá 3 anos, então daí fui chamado para ser diretor eu tinha vontade de experimentar um pouco a educação, então fui diretor do CCA em Curitiba, do centro que era embaixo da Igreja Central, em Curitiba. 2 anos ficamos lá como diretor, daí ficamos como pastor em Vista Alegre, por dois anos também. E então, nós fomos chamados para o IAP, e lá ficamos 5 anos. Depois do IAP de Maringá, e lá nós trabalhamos para construir a igreja, deixamos a igreja quase pronta, quando saímos lá do IAP. Lá eu lecionei também história, geografia, e depois, então, houve uma semana de oração em São Paulo, fui convidado para fazer uma semana de oração para os juvenis, lá em São Paulo, e o pastor Samuel Monnier, aquele que eu tinha chamado para ir para estudar na França, estava lá também. Então foi uma alegria trabalhar junto lá com ele na semana de oração. Então fui chamado, o pastor Vogel me chamou e disse: o que você acha de você vir ser pastor do campus aqui? Eu não, se me chamarem eu aceito, né?
Daí fui pastor do campus, que nunca havia tido um pastor só para os alunos, né? 1986. Isso foi em 1985. 85, 86. Então ficamos lá como pastor do campus 3 anos. Daí tivemos que assumimos a igreja. Fui pastor da igreja por mais 3 anos. E depois fui chamado para trabalhar aqui no NASP, aqui em Engenheiro Coelho. O pastor Boger já tinha sido nosso chefe lá no Paraná. Daí ele me chamou para trabalhar aqui. Aqui trabalhei também de 96 a 99. Como pastor da igreja. Como pastor da igreja. Começou a construção. Começamos a construção, deixamos a construção pronta para receber o telhado. Daí fomos para Mojimirim, como pastor do distrito, e foi muito bom, porque nós começamos no distrito e terminamos no distrito. E mais ou menos por 20 anos trabalhamos nas nossas escolas, que foi muito bom para os nossos filhos. Eles estudaram na escola e participavam das atividades, inclusive encontraram namorada, esposa, na nossa escola. Então isso foi muito bom para nós. Nossa jubilação foi em 2002. Trabalhamos em 2002, que completamos 35 anos de trabalho na obra. Desde que eu fui obreiro bíblico, comportor um semestre, né, para poder conseguir dinheiro para estudar no IAI São Paulo, e também no tempo de professor primário, né, tudo contou 35 anos de obra. Isso foi em 2002. Em 35 anos de obra à Igreja Adventista, qual foi seu maior legado, em sua opinião? Olha, falar bem a verdade, a gente teve muitas boas experiências de conversões, né? Acho que foi o trabalho que pudemos fazer com muitas pessoas, encaminhando para Jesus. Mas eu acho que o maior legado meu foi realmente termos nossos filhos na igreja. Acho que se nós não tivéssemos os filhos na igreja, eu não tinha legado nenhum. Então, eles estão na igreja, casaram com pessoas da igreja, estão animados na fé, nossos netos também estão animados. Acho que o meu maior legado foi ter realmente conseguido que a família permanecesse em Cristo e permanecesse na igreja remanescente, né? No movimento adventista. Amém. Acho que esse é o meu maior legado. Na realidade, não é que a gente conseguiu, não fomos nós que conseguimos, mas com o joelho no chão e um coração muito aberto para receber muitos amigos deles na nossa casa e manter assim uma vida social bem ativa junto à igreja. Foi isso que o Espírito Santo ajudou e eles estão até hoje bem firmes. Quando eles pensavam em se casar, nós começamos a orar por eles. Acho que a oração é uma coisa importantíssima. Se queremos ver nossos filhos salvos e os membros da nossa igreja salvos também, temos que orar muito. Isso é muito importante. Que legal. E nós dois, nós dizemos que o maior presente que Deus nos deu foi o nosso genro e a nossa nora. São pessoas muito especiais, que vieram também de lares pastorais. Então, isso foi um presente muito grande para nós, porque eles são pais maravilhosos. Que legal. Realmente, se houvesse alguém melhor, são os nossa nora e nosso genro. Amém. Pastor César, o senhor trabalhou em várias áreas, em mais de 30 anos, né? 35 anos. Qual foi a área ou o local em que o senhor mais se identificou, mais se realizou? Olha, eu acho que me realizei mais trabalhando na escola, viu? Como pastor do campus, ou mesmo pastor da igreja, a gente visitava os alunos no quarto, a gente visitava os professores, e orava com eles. Então, realmente, eu me senti muito realizado trabalhando nas escolas. Por exemplo, em São Paulo, a gente tinha uma hora de meditação nos dormitórios, nos cultos dos funcionários. Lá em São Paulo, nós fizemos uma exposição de Bíblias também, e todos os professores de educação religiosa levavam os alunos para visitar a exposição de Bíblias. E então incentivava o aluno a ler a Bíblia, a conhecer a história da Bíblia. Então eu me senti bem realizado, mais até, não digo no distrito também, sabe que o distrito tem uma diferença, que a gente tem, os irmãos se apegam mais ao pastor, né, no distrito, enquanto que os alunos muda muito, né, todo ano está mudando os alunos. Então no colégio, talvez não precisa mudar de pastor, porque muda
É Agora, verdade. o distrito, atualmente, a gente tem mais relacionamento com... Mas só ajuntando aqui, essa Sim. experiência de pastor do campus, né? O pastor de colégio, 20 anos. Então, nós tínhamos um plano de trazer todos os formandos para fazerem pôr do sol em nossa casa. Então, a maior experiência, assim, um ponto alto foi no IAP, no Paraná, onde a gente fazia uma escala e trazia de 4 ou 5 cada sexta-feira. Fazer o pôr do sol conosco e tomar o nosso lanche. Até hoje, pastores por esse Brasil afora se lembram de ter ido na nossa casa e alguns deles escrevem: professora, pastor, se lembra daquela coisa gostosa que eu comi na sua casa? Pode me mandar receita? Então, Olha só. nós criamos um laço bem forte com todos esses alunos, né? E isso é gratificante porque eles não esquecem mais da gente, embora eles sejam muitos, né? E isso foi uma alegria para os nossos filhos também, que se acostumaram a receber as pessoas na sexta-feira. E me lembro até hoje que meu filho gostava de arrumar o quartinho dele, colocar a coleção de carrinhos e levar os alunos para verem lá o quarto dele. Até hoje eu me lembro disso. Então foi um tempo bom para nós, para os alunos e para os nossos filhos. São Muito experiências inesquecíveis, né? Então, Por favor, nos conte uma ou duas histórias em que vocês sentiram a mão de Deus em sua vida. nossa, tantas. Me lembro quando talvez das primeiras experiências, logo na nossa saída da Europa, é que nós tínhamos um carro, uma Kombi, e nós viemos de navio porque a gente podia trazer mais bagagem. Então, acertamos com o Haroldo Anis, que era um colega nosso, brasileiro, vendi por um preço barato a Kombi para ele nos levar no porto. Nós pegamos o navio em Gênova, na Itália. E ele se atrasou, nós tínhamos que estar no navio às 9 da manhã. Mas o nosso motorista lá atrasou-se e nós chegamos no porto, já eram 11 horas. Então achamos que iam perder o navio. Quando chegamos no porto, as pessoas que estavam recebendo ali disseram: olha, só tem que ir para o hotel. Vamos por quê? Porque houve uma greve de um dia no porto. O navio só sai amanhã. Foi uma bênção. Olha só. Eu cheguei a pensar o seguinte: mas como isso? A gente vai chegar no porto, o navio já foi embora. Correr atrás do navio você não pode. Como é que vai ser? Que vergonha! A divisão, a conferência geral pagando nossa passagem para voltar para o Brasil e a gente perdeu o navio. Você veja, foi um milagre. Agora, É uma outra experiência muito interessante, não é bem comigo, mas no nosso trabalho, quando eu estava no IAP, havia uma linha de ônibus que fazia de Maringá a Ivatuba, que é a cidadezinha sede do município, e passava por dentro do IAP, né? Eu estava ali, quando o ônibus passou, eu estava ali No ponto de ônibus. No ponto de ônibus, e um senhor desceu do ônibus e veio perguntar para mim. Diz: olha, eu moro lá no fundo do vale aqui. E toda noite eu olho aqui para o colégio e tem uma luz aqui em cima brilhando. Eu queria saber que luz é essa. Eu fiquei pensando, são os anjos, né? Eu não tinha luz nenhuma. Até fiquei comovido, viu? Nossa, impressionante, né? Os anjos estavam iluminando o colégio e o pessoal lá de longe estava vendo. Essa foi uma experiência muito interessante. Havia outras, mas talvez essas que mais me tocaram, viu? Muito impressionante mesmo, viu, pastor? Ao longo do seu ministério, o senhor teve um mentor que o ajudou a alcançar seus objetivos ou passar por algum momento difícil? Uma pessoa que foi um conselheiro ou um exemplo? Olha, quando eu estava lá em Sertanópolis, trabalhando lá com o professor Obreiro, houve uma série de conferências. Então, o pastor Moroso e o pastor Itanel Ferraz, eles estavam lá. Ficamos muito amigos. Então, no ano seguinte, eu fui para Curitiba e estava trabalhando, estudando lá à noite. Então, o pastor Itanel, que ficamos conhecidos em Sertanópolis, foi em Curitiba para me buscar para ser obreiro bíblico deles, lá em Londrina. Pastor, mas está tudo bem aqui, estou bem aqui em Curitiba. Agora, não, você vai lá, eu vou lá para Londrina, vou arrumar tudo para você e depois eu te chamo. Ele foi em Londrina, me arrumou um lugar no colégio londrinense,
para fazer a 8ª série, naquela época, né? Arrumou lugar para eu morar e mandou um bilhete assim: despacha a tua motoneta, né? Eu tinha uma lambreta. Despacha aí pelo trem e venha porque eu estou te esperando. Eu achei que foi um chamado de Deus. E o pastor Itanel realmente foi um bom exemplo, uma pessoa que realmente me ajudou muito. Aprendi muitas coisas com ele. Ele faleceu, a dona Sonila, ainda que a esposa está viva, mas é um dos que mais me impressionou. O pastor Itanel sempre dizia que o César era o filho Timóteo dele. Pois é, ficamos muito bem era relacionados. Era o filho Timóteo dele. Tanto ele como a dona Sonila. Eu, quando me formei lá na 8ª série, como eu era o mais maduro... Que idade você tinha mesmo? Acho que eu tinha já 23 anos por aí, viu? Foi em 67, 66. Foi. Então, como eu era mais maduro, eles me colocaram para ser orador da turma, na formatura. E a formatura foi num cinema lá na cidade. Então, a esposa do pastor Itanel, que era a dona Sonila, que foi a minha madrinha para entrar comigo lá na formatura, né? Então, foi muito interessante. Eu achei que foi um chamado de Deus. E dali eu fiquei como obreiro bíblico, trabalhei como obreiro bíblico até 2006, até a metade do ano. Daí, outra metade do ano, eu precisava, então, o salário era pouco, eu precisava comportar para ir para a escola, para o NASP. Então, no último semestre de 1966, eu pedi para ser o comportor efetivo. Foi uma grande bênção, porque eu aprendi a trabalhar com aquele livro sobre a saúde, Novo Tratado Médico. Era um livro grande e vendia muito, viu? E com esse livro a gente conseguiu vender e ter recursos para ir embora para a Europa. Para casar? Para casar, para comprar passagem para a Europa, viu? E foi então uma bênção essa nossa experiência de comportagem, de trabalho. Agora, outro que nos influenciou muito também foi o pastor Boger, viu? O pastor Boger, ele é meio parente nosso, parente do meu irmão. Então, quando ele foi para Londrina, no lugar do pastor Itanel, ele disse: não, rapaz, não fica morando onde você está. Vem morar comigo na minha casa. Então, o pastor Boger também nos influenciou muito. O pastor Boger realmente era um homem de Deus, uma pessoa disposta, animada, firme nos princípios, no propósito de servir a causa. E ele foi realmente o que trabalhou bastante aqui, no começo do NASP, né? E ele me chamou para trabalhar também aqui como pastor. E também o pastor Floriano Xavier. Eu trabalhei com ele um bom tempo lá em Curitiba, no departamento de jovens, organizando os clubes de desbravadores em Curitiba. Então, organizava os clubes nas igrejas de Curitiba. Então, foi muito bem influenciado pelo pastor Floriano Xavier também. São 3 pessoas, sem falar também no pastor Moroz, que foi o nosso presidente da associação. A boa influência também do meu consogro, que era o pastor Gumercindo, que eu conheci lá em Sertanópolis. Então, a gente realmente recebeu muitas boas influências daqueles que foram nossos líderes, mas especialmente quem me chamou para trabalhar a obra no princípio foi o pastor Itanel, e que foi, como diz aqui a minha esposa, que era o filho Timóteo. Ele só tinha 2 filhas, né? Então, era o filho Timóteo dele. Como foi que o senhor decidiu fazer teologia? Como que o senhor teve desejo de entrar para a obra de Deus, de pregar o evangelho? Bom, lá onde nós morávamos, no norte do Paraná, o papai sempre quis ir morar num lugar onde não houvesse adventistas. E lá, então, era um lugar pequeno, não havia adventistas. Então, nós fazíamos todo sábado a escola sabatina lá em casa. E quando foi ali algum tempo, alguém bateu na nossa porta. Diz: aqui que é a escola sabatina? Eu digo: é aqui. E as pessoas foram vindo, entende? Mais pessoas, e a igreja foi fundada. Então, eu sempre, desde pequeno, eu gostava de dar estudo bíblico e relacionar-se com os irmãos. E eu tinha essa vontade de ser um pastor, um missionário. Mas como a gente achava que Jesus ia voltar logo, eu digo: não vai dar tempo de eu terminar a teologia. Então, eu vou ser comportor. O comportor é um missionário também, né? É verdade. Daí que eu fui para ser comportor. Trabalhei, quem me orientou, os primeiros que me orientaram, foi o pastor Camacho, que era da União, e o pastor Schweitzer, que era da associação.
E eu achava que devia trabalhar nas cidades pequenas, mas eles me puseram em Londrina, na cidade de Londrina. Mas fui bem, graças a Deus, foi muito bem. Vendia bem, até daí que eu resolvi ir estudar no IAP, né? E daí em diante a gente sempre comportava nas férias para ganhar o estudo. E com isso também, quando fui para a Europa, outros brasileiros tinham ido comportar na Suécia e foram bem. E eu, por que se eu comporto bem no Brasil, vou comportar na Suécia também, né? Daí fui então para a Suécia duas vezes. Mas o meu desejo era realmente ser um missionário, entende? Eu achava que Jesus ia voltar logo e não dava tempo de fazer odontologia. No fim, já me formei, já estudei, já me estou aposentado há mais de 20 anos e Jesus não voltou. Mas ele vai voltar, né? Amém, Essa é a com nossa certeza. esperança, né? A É volta de verdade. Jesus. Já caminhando agora para o final, quanto ao cuidado com a saúde, o senhor tem algum testemunho, algum conselho a deixar sobre a importância desse assunto para os obreiros? Bom, eu acho que, antes de falar um pouco da saúde, deixa eu só contar mais uma história. Pode contar. Eu acho que nós como pastores, temos sempre manter a nossa independência. Acho que é muito importante o pastor não ter compromisso com ninguém da igreja. Por isso que na Bíblia é bem forte esse aspecto de que nenhum pastor deve ir de casa em casa pedir recursos. Isso não é bíblico. Para os de fora, sim, a recolta, né? O povo de Israel, quando saiu do Egito, foram nos vizinhos e pegaram tudo que podiam, né? Mas não para a igreja. Os membros da igreja, a gente não deve pedir para ninguém. Deve fazer uma proclamação, conforme a Bíblia fala. E os irmãos, então, trazem as contribuições. Porque se a gente começa a pedir para um irmão, olha, vamos construir a igreja, você me ajuda aqui, então o pastor fica comprometido com os membros. E ele não tem liberdade para poder conversar com os irmãos, aconselhá-los. Esse é um conselho muito importante que eu daria aos meus colegas. Temos que não nos comprometer. E é muito interessante que a Bíblia é clara lá em Malaquias 2, 14, 12 a 14, que o pastor não deve fazer acepção de pessoas também. Eu visitava tanto os pobres como os ricos, mesma coisa, mesmo tempo. A gente tem tendência de visitar os mais ricos, os mais, entende? Mais cultos, mas eu acho que o pastor tem de manter-se sem fazer acepção de pessoas, isso é muito importante. Bom, quanto à saúde, a gente sempre usava muito alimentação vegetariana, né? Então, quando a gente era noivo, lá no IAE São Paulo, havia muitos cursos para noivas de pastor, né? E havia também um senhor Durval Stockler de Lima, que era dono até de uma fábricazinha de alimentos concorrente da Superbom, no sentido de fazer cereais matinais. Ele dava muitas palestras, e eu era assídua naquilo. E ele também gostava. Então, ele falava assim, olha, quando a gente se casar, eu gostaria que a gente seguisse bem o regime alimentar, e que também a gente, de Ellen White, e que a gente não comesse carne. Digo, tá bom. E assim foi. A gente já de noivo planejou como é que ia ser a nossa dieta para frente, né? E sempre, tanto ele quanto eu, sempre a gente procurou estudar e conhecer mais a respeito de alimentação e de tratamentos naturais. O pai dele gostava muito de tratamentos naturais, né? E nós tivemos uma filha que teve asma desde pequenininha, então nós mergulhamos fundo nessa coisa de tratamento natural. A irmã Elisa Biasi foi uma das que me ajudou muito a curar essa asma da minha filha. Então, desde noivos que nós estávamos preocupados com o regime alimentar, com a maneira saudável de comer. E graças a Deus, né, bem? Fico feliz porque ele não é um homem barrigudo. Porque o excesso de alimentação, muitas vezes que não é vegetal, o vegetal dá muita massa, né? Muito carboidrato. Então a pessoa tem que maneirar, né? Eu acho que ele é um homem na linha. E olha, quem foi ele na linha sou eu. Deu certo porque vocês estão cheios de saúde aí, de animação, né? Então, a gente sempre, é aquela história,
que sempre todo homem tem atrás uma grande mulher. Só que essa é pequenininha, essa aqui. Mas tamanho também não é documento. É verdade. Pastor, agora suas palavras finais. Qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? E depois as palavras finais aos ouvintes. Quem for assistir esse Bom, vídeo. o meu verso predileto é no capítulo 19 de Jó. Eu creio que é versos 24 e 25, parece. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por ele é. E aí, consumida a minha carne, da minha pele, verei a Deus. Vê-lo-ei, consumida a minha pele, da minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos não outros o verão. Agora tem um hino também que eu perdi direto, que é um Pode castelo falar. forte. Não sei se é por causa da minha origem germânica, mas eu acho que Castelo Forte é um hino de desafio para nós pastores, para os membros da igreja. É o Castelo Forte. Um hino já que tem quase mais de 500 anos, viu? Mas ele é atual. Eu também quero dizer meu verso predileto. Pode falar. É o Salmo 37, 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, ou seja amigo do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pois bem, eu me casei com 27 anos e ele com 30. Deus ouviu essa minha prece porque eu aos 18 estava noiva. Ia me casar pelos 21. Graças a Deus, não fui aquilo, né? Então, Deus dirigiu a minha vida de uma tal maneira que eu fui casar com quem Ele achava por bem que eu casasse e me fez feliz. Amém. E eu sou Amém. muito grata a Deus por esse verso. Bom, o meu conselho é que todos permaneçam na fé e orando muito pelo poder do Espírito Santo. Acho que a nossa grande necessidade hoje é o batismo do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence, é Ele que nos anima, é Ele que nos fortalece e que nos conduz a Jesus Cristo. Mas eu queria só falar um pouquinho da história da minha esposa ainda, porque o pai dela, quando estava na Bahia, ele estava 5 dias já em coma. Ele tinha pegado tifo. O colega dele, que era o pastor Berger, como era o primeiro nome? Berger. Teófilo Berger, morreu. E o pai dela teve 5 dias em coma. Então, o presidente da associação, o pastor Schneider, veio lá de Salvador para ungí-lo. E depois que ungiu, a igreja estava orando, ele sentou na cama e pediu comida e sarou. E depois disse que a minha esposa nasceu. Então, realmente, ela é fruto de um milagre. E por isso que Deus está conduzindo a ela para ser uma missionária. E ela tinha isso no seu coração, porque foi um milagre de Deus o nascimento dela. Então, nossa vida é um milagre. Eu me lembro muito bem, bem pequena, todos os dias meu pai ia tirar uma sonequinha, me levava com ele, era menorzinha, né? 8 anos de diferença da minha outra irmã, eu era rapinha do tacho, né? Então ele levava e disse, filha, Deus tem um propósito para você. Não era para você ter nascido. O papai estava quase morto. Então, ore sempre a Deus e pergunte para Deus o que Ele quer da sua vida. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Deus tem um propósito para a minha vida. Eu acho que isso foi muito, muito bom para mim. Assim como o pastor falou que a gente não deve fazer exceção de pessoas, minha mãe, esposa de pastor, né, me deu um grande conselho. Minha filha, não tenha amigas especiais. Seja o seu marido o seu melhor amigo e a sua família. Porque você tem uma amiga especial e fica de amizade com uma aqui, com outra lá, você forma grupinhos. As outras que ficam de olho nas esposas do pastor vão dizer, essa esposa do pastor gosta mais de fulana do que de Beltrano. Então, eu procurei sempre ser amiga de todos e não ter nenhuma, assim, amizade especial, sabe? Até hoje eu sou meio assim. Sou amiga de todo mundo, mas não tenho, assim, aquela amiga especial. O meu amigo especial está aqui e lá em cima. Amém. Muito obrigada. Foram histórias lindas, muito edificantes. Agradeço muito o tempo que vocês dedicaram aqui. A história de vocês vai ficar gravada aqui no acervo do Centro IT para a eternidade também. Amém. Obrigado.